E aí, tudo tranquilo? Essa aqui é a nossa 14ª aula do curso básico de programação em Bash e hoje a gente vai falar sobre estruturas condicionais, dentro ainda daquele contexto de comandos compostos. E a primeira estrutura condicional que a gente vai ver é a estrutura que envolve o if, elif e else. É uma estrutura bastante utilizada, mas ela tem aqui no Bash um significado diferente do que teria em outras linguagens, tá? Enquanto em outras linguagens o comando, o bloco if, a estrutura if, ela costuma testar condições, aqui no Bash ele serve para testar comandos. Então é um pouco diferente a ideia. No Bash, quem testa condições é o comando test, que nós estamos usando praticamente durante o curso todo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é mostrar para vocês qual é a diferença dos dois, do if e do comando teste. E também vamos ver como se comporta o if nas suas várias situações, inclusive quando a gente está testando uma expressão aritmética. Então vamos lá. Eu já preparei aqui do lado um script para a gente. Tá? Esse script se chama testes condicionais. Aqui na pasta onde ele está colocado, ó, se eu der um ls, só tem ele, tá? Não tem nenhum outro arquivo. Então, se eu vier aqui e executar um comando ls txt asterisco, vou fazer isso aqui no terminal, ó, ls txt asterisco, o ls vai procurar por um arquivo, qualquer arquivo que comece com as letras txt. Tá? Se eu executar isso no terminal, é óbvio que ele vai me dar um erro, porque vocês já viram que eu não tenho outro arquivo além de testes condicionais. Tá certo? Isso aqui é um erro. Se eu fizer aqui agora um eco cifrão interroga, que nós vimos lá também na aula sobre variáveis especiais do Shell, que essa variável aqui ela armazena o status de saída do último comando. Então, vocês vão ver que o status de saída é 2. E status de saída 2 é um status diferente de 0. E qualquer status diferente de 0 significa erro. Para o Bash, 0 significa sucesso. E qualquer número diferente de 0 significa erro. Então, o status de saída desse comando foi erro. Foi o número 2. E a gente pode usar o if justamente para testar esse tipo de coisa. O que eu quero dizer com isso? Ele vai executar o comando que vocês estão colocando aqui para ser testado. Então, lstxt asterisco é o mesmo comando. E se isso aqui for bem sucedido, ele vai executar o primeiro bloco de comandos. Lembra que a estrutura, a sintaxe do bloco if, é assim, ó, if, deixa eu colocar comentado, if teste, ou melhor dizendo assim, para não confundir, né, comando testado, then, aí vem o quê? Bloco de comandos se verdadeiro. Vou colocar assim, verdadeiro. Mas verdadeiro significa para a gente o quê? Status 0. Ok? Status de saída do comando 0. Aí a gente pode colocar algumas outras alternativas, como por exemplo, elif. Tá. Esse primeiro aqui não foi bem sucedido, vamos dizer assim, né? Aí a gente pode colocar um segundo teste. Aí outro comando testado. Then, aí repete o then, né? Isso tudo está lá na apostila, eu só estou colocando aqui para a gente relembrar, antes de fazer o experimento propriamente disso. Bloco de comandos se o elif retornou status 0, que é verdadeiro.
Tá? Estou colocando de outra forma para você ter várias interpretações. E a partir daqui eu poderia fazer um monte de elif antes de encerrar esse bloco. Tá? Eu poderia, no final de vários elifs, colocar um else. Tá? Ou seja, depois de tudo isso aqui testado, se nada disso retornou verdadeiro, tá? Ou o status 0, a gente ainda pode colocar um else no final e dizer para o shell o que fazer se o status do último comando testado ali no elif, ou do próprio if, né, o último teste for falso. Aí, comandos se erro ou falso. Tá? De novo, só estou escrevendo de formas diferentes para vocês pegarem a ideia. E o bloco tem que terminar, se for o if, né, termina com fi, que é if ao contrário. Tá? Então, repetindo, o if ele vai testar esse comando. Se o status dele for 0, ele vai executar o bloco de comandos que vier logo abaixo dele. Dentro dessa mesma estrutura, você pode criar outros testes caso o anterior tenha dado erro. Então, no caso aqui, se der erro, tá legal, ele vai para o próximo bloco de testes, né? Que é o que a gente representa com a palavra-chave elif, né? Ou palavra reservada. If, elif, else, fi, são chamados de palavras reservadas. Eles não são exatamente comandos, tá? Então, repetindo, aqui ele faria o teste. Se desse verdadeiro, ele viria para cá e encerraria o bloco, tá? Se der falso, ele pode simplesmente encerrar, se não existir essa parte toda aqui, né? Ele pode encerrar e passar direto para a próxima linha do script, ou se você colocou aqui outros testes, ele vai também realizar esses testes. Se o primeiro for falso, ele realiza os seguintes, né? Mas se você não tiver nenhum elif, ele pula direto para um else, digamos, se você tem um else. E aí, o que acontece é que o else, no final aqui de todos esses testes, é o que se faz quando o último teste desse monte de testes que você pode fazer aqui der errado, der erro. Então, vamos verificar isso na prática aqui. Eu vou comentar essas duas linhas aqui e repetir aquele comando que a gente fez no terminal. Desculpa ter que fazer se vocês irem e voltarem aqui. Repare que agora eu não tenho mais o else, isso aqui está tudo comentado, isso não vai ser executado. Então, esse ls txt asterisco a gente já sabe que vai dar erro. Então, o que vai acontecer se eu executar o script nessa situação é que ele vai verificar que deu um erro e não vai executar essa linha, ele vai pular direto para cá, tá? Para a saída do script, para o final do script. Eu vou até colocar um exit 0 aqui, ok? Então vamos ver isso. Vamos executar aqui, ó, testes condicionais. Veja bem, ó, ele simplesmente fez o ls e não imprimiu para a gente na tela essa mensagem, tá certo? Porque eu não tenho uma alternativa para o que ele deve fazer caso isso aqui, esse teste, resulte em erro, em falso, ok? Por isso que a gente usa o else. O else vem justamente para dar uma alternativa, não, um comando alternativo, um bloco de comandos alternativos, caso o teste retorne erro. Então, restaurando aqui o else e o bloco de comandos, eu vou salvar e vou executar novamente. Olha lá, agora ele deu o erro, certo? E, portanto, o status foi 2, que significa falso. Por que falso? Porque qualquer status diferente de 0 é erro. E erro dentro do padrão do bash, erro é igual a falso. Vamos fazer agora um teste que vai retornar verdadeiro. Em vez de procurar txt, asterisco, vou procurar test, asterisco, que é o nome do meu script aqui, ó, testes condicionais. Tá certo? Então ele vai procurar por um arquivo que comece com as letras TEST. Muito bem. Salvando e executando agora. Deixa eu até limpar para vocês não se confundirem. E tá aí, ó. Ele fez o ls retornou isso daqui para a gente, e o status de saída do comando ls foi 0, ou seja, sucesso, que corresponde a
verdadeiro. E se eu quisesse testar tudo ao mesmo tempo? Olha só. Eu vou colocar aqui, ó, txt novamente, e vou até copiar essa linha, porque dá para a gente copiar aqui, né? Então deixa eu copiar. Olha só. Antes de fazer um else, que seria a última opção, eu posso fazer um elif, ou else if, né? Que seria exatamente essa a ideia. Deixa eu colar aqui, tirar esse if da frente. Aí, nessa segunda situação, eu vou usar para procurar o nome do meu arquivo, o arquivo que existe. Aí eu vou mandar ele fazer a mesma coisa, não. Eu vou colocar assim, ó, echo, só achei o arquivo teste asterisco, certo? Echo, só achei o arquivo teste asterisco. Tá? Vamos executar isso. Veja bem, o primeiro vai dar erro. O segundo, ele vai dar sucesso, então ele vai executar essa linha. E se deu sucesso, a terceira linha não vai ser executada. Vamos ver. Testes condicionais. Olha aqui, ó. A primeira linha retornou erro. Tá? Não que isso aqui é a primeira linha, é o primeiro teste. Isso aqui é o ls sendo executado, tá certo? E retornando um erro. O segundo, ele retornou o arquivo encontrado. Isso aqui é o comando ls novamente sendo testado, tá vendo? Ó? Por isso que ele deu testes condicionais aqui para a gente. E aí é que vem a mensagem que eu mandei, ó, echo, só achei o arquivo teste asterisco, só achei o arquivo testes condicionais. Por que que ele preencheu para mim? Lembra lá que na expansão de nomes de arquivos, né, o shell completa para a gente com a correspondência encontrada. Isso aqui é um padrão, certo? Olha lá a nossa aula de expansões do shell. Então, ele expande isso aqui para o nome do arquivo que corresponder. Se não existisse nenhum arquivo, ele iria colocar simplesmente teste asterisco aqui também na saída do comando echo. Tá certo? E repara que, como foi verdadeira essa segunda condição aqui, ó, esse segundo teste, então ele não executou a linha do else, do bloco do else. Mas eu não estou gostando disso aqui, porque isso aqui confunde, né? Isso aqui é saída do comando ls, não é saída do meu script. E como é que a gente faz para esconder isso? Bom, o ls, se ele encontrar, ele vai dar sucesso, então não vai ter nada sendo mandado lá para a saída de erro. E nesse caso ele vai para a saída padrão. E no caso de erro, ele vai mandar para a saída de erro e não vai mandar nada para a saída padrão. É por isso que a gente vê aqui erro normal e aqui a gente está vendo a saída padrão. Mas a gente não quer nenhuma das duas situações. Por isso que quando a gente testa esse tipo de coisa no comando if, é muito comum vocês encontrarem isso aqui. Isso aqui é um redirecionamento. Ele vai redirecionar todas as saídas para algum lugar. E esse algum lugar que a gente costuma utilizar é o /dev/null, que eu já falei com vocês, que é o limbo do sistema de arquivos, né? Tudo que vai para lá desaparece, é um arquivo nulo. E eu vou fazer a mesma coisa nessa segunda linha aqui, ó, no elif. Vamos ver. /dev/null, ok? Agora eu vou salvar e vou limpar aqui para fazer o meu teste novamente, ó. Estou executando o script. Ó, só achei o arquivo testes condicionais. Ou seja, ele não mostrou mais para a gente as saídas do comando ls. Tá certo? Então, comandos que costumam imprimir alguma coisa na tela, que você queira esconder, é só colocar isso aqui. Ele vai redirecionar tanto a saída padrão quanto a saída de erro para o limbo, para o /dev/null. Muito bem. Agora eu vou mudar um pouquinho aqui, porque eu só queria demonstrar realmente o elif, tá? Mas ele não é importante para a gente aqui agora. Tá? Agora a gente quer ver as duas situações acontecendo. Ou seja, se isso aqui der verdadeiro, ele vai ter que executar esse bloco de comandos aqui, status verdadeiro, tá? Echo status verdadeiro. E se der falso, ou seja, o último comando deu falso, aí a gente, o último comando não, o último teste, né, no caso com if, deu falso, então ele vai executar o bloco do else, tá?
Se eu fizer aqui, deixa eu voltar com ele, ó. Vou colocar aqui, botar ls banana, só para não deixar uma aula sem falar de banana, tá certo? Tá? Ele também não vai encontrar banana. Vamos ver o que acontece. Pronto. Vocês estão vendo que é o último teste, aqui ó, o último teste, se dando falso, ele vem direto para o bloco do else e encerra. Então é assim que funciona. Agora eu vou eliminar essas duas linhas aqui, vou eliminar o bloco do elif e vou deixar só o if e o else. Tá? Então se der verdadeiro faz isso, se der falso, dá isso, faz esse outro bloco aqui. Muito bem, tem que salvar, né? Então ele vai testar se existe, se a saída do comando ls vai retornar erro ou não. Então vamos lá, olha lá, deu erro, retornou status 2, portanto falso, porque é diferente de 0. Agora a gente vai colocar aqui um outro teste, a gente vai inclusive colocar a string test, tá? Como sendo o início do nome do arquivo. Então vou salvar, vou tentar novamente, e agora deu verdadeiro, porque teste asterisco existe, né? Testes condicionais. Inclusive, eu poderia colocar aqui, já que é um bloco de comandos, um outro comando. Echo, o nome do arquivo encontrado é... vou até mostrar uma coisa aqui, ó, teste asterisco, que foi a mesma busca que eu fiz, né? Deixa eu salvar. Veja bem, como eu coloquei entre aspas, isso aqui foi considerado literal. Lembra que, entre aspas, as únicas coisas que são expandidas são o cifrão, a barra invertida, a crase, né, o acento grave, porque indicaria uma substituição de comando, mas fora isso, todo o restante é tratado como literal. Então, é claro que ele não expandiu. Tem que fazer assim. Essa é a concatenação certa, porque aqui ele vai expandir tudo, né? Deixa eu salvar. Muito bem. O nome do arquivo encontrado é testes condicionais, tá? Verdadeiro. Aqui eu também poderia colocar um bloco de comandos. Poderia mandar escrever echo. Aí sim eu posso colocar sem expandir, né? Porque se der falso, não encontrei o padrão, pode ser entre aspas, né? O anterior era asterisco. Aliás, eu posso até colocar aqui, ó, padrão, tá? Padrão não posso, não, padrão. E aqui antes a gente pode criar. Tá? E é sempre assim, né? Padrão igual a... No caso vai ser teste asterisco. Tá? Então aqui a gente vai testar padrão, certo? E aqui a gente vai colocar padrão, certo? Padrão. Eu posso até colocar sem aspas mesmo para manter basicamente a mesma coisa. Vamos salvar e vamos ver como é que isso funciona. Será que vai dar certo? Olha aqui, ó, deu certo. O teste está sendo feito a partir de agora da busca de um padrão, e o padrão é teste asterisco, ok? Padrão são expandidos, ok? Agora eu vou colocar txt asterisco, é um novo padrão de busca do comando ls. Então, vou salvar, vamos ver o que ele vai dar. Falso, não encontrei o padrão txt asterisco. Tá vendo que legal? Dá para fazer uma coisa bastante interessante aqui com o teste de comandos. Mas qual é o comando mais testado dentro de um comando if? E aí é que é a fonte da confusão, principalmente para quem está com a ideia fixa de outras linguagens. É isso aqui, ó. Esse é o caso. Em vez de testar um comando qualquer, muitas vezes, aliás, na maior parte das vezes, o que a gente faz aqui no comando if é testar a saída de um comando
teste, tá certo? Então, eu posso colocar aqui, ó, em vez de testar agora um arquivo, eu vou colocar aqui, ó, fruta igual a laranja, tá certo? E eu vou colocar aqui a comparação de strings, né? Fruta igual... Opa, tem que colocar o cifrãozinho ali, eu esqueci. Eu quero testar se fruta é igual a banana, tá certo? Então, o nome aqui já muda, né? O nome da fruta é fruta. O nome da fruta é banana. Tá certo? Que a gente está comparando com banana. Então, se for banana mesmo, o nome da fruta é banana. Eu poderia colocar também, porque eu posso mudar lá, né? Dá na mesma, ó. Fruta. Certo? Aqui eu posso colocar entre aspas, porque o cifrão ele é expandido dentro das aspas duplas, né? E aí, aqui eu vou colocar fruta. Aí eu vou colocar assim, o nome da fruta não é fruta. Ou, aqui no caso, não é banana, que é a parte fixa da coisa. Vírgula, e não banana. Pronto, ficou interessante, né? Esse nosso teste. Então, aqui é um comando teste que a gente está fazendo desde o início do curso praticamente, tá? Então, deixa eu salvar. Acho que eu já salvei, né? Então, vamos ver aqui. Status 1 falso, o nome da fruta não é banana, ok? Eu vou até colocar aqui. E sim, fruta. Vamos fazer isso aqui para ficar bonitinho. Faltou isso. Tá? Vamos lá. Salvei, limpei, executei. Tá, o nome da fruta não é banana, e sim laranja. Aí se eu colocar aqui, agora, o nome da fruta como banana, tá? Agora tem que dar verdadeiro. Olha lá. Opa, deu verdadeiro. O nome da fruta é banana e não banana. Tá certo. Eu coloquei aqui agora esse outro trechinho, né? Mas a gente pode até corrigir isso aqui para não ficar feio, né? Eu não pensei no resultado aqui quando fiz isso. Vamos ver aqui, ó. Salvando, executando agora, ó. Tá. O nome da fruta é banana, sim, verdadeiro. Tá? Se eu colocar aqui qualquer outra coisa, tá? Ele vai comparar e vai fazer o teste para a gente. Tá? Repetindo, é o IF que está fazendo está avaliando essa condição? Não, não é o IF que está avaliando a condição. A condição que o IF está testando é se a saída do comando deu erro ou não. Já o comando teste, ele é que vai dar erro ou não, de acordo com a condição aqui dentro da expressão, tá? Avaliada nessa expressão, ok? Então, que isso fique bastante claro e cuidado com o que vocês encontrarem na internet a respeito de definições do bloco de comandos if e do comando teste, tá ok? Muita gente acha que isso aqui faz parte do if e não faz parte do if. Tá? Como eu mostrei para vocês no começo, o que faz parte do if. Nessa parte é o quê? É um comando testado. Do elif é a mesma coisa, é outro comando testado. Tá certo? E muita gente diz assim, if você faz assim, com essas duas chaves, com esses dois colchetes e tal, depois do if, ponto e vírgula, ou then, besteira, tá? Muito cuidado com isso, vocês vão encontrar muito isso pela frente, e se vocês tiverem a oportunidade de corrigir e esclarecer, vão em frente. Mas só falta um detalhezinho para a gente parar de falar do if. Existe uma outra forma de trabalhar, vou colocar aqui, ó, teste igual a 0. Aqui eu posso usar no if
também o retorno de uma expressão aritmética, que a gente coloca aqui entre dois parênteses. Lembra disso, né? Muito bem. E eu vou colocar aqui apenas teste, tá? Não precisa ter esses espaços todos. Eu criei uma variável teste com valor 0, correto? E eu vou fazer if teste. Eu vou apagar isso daqui. E vou colocar isso aqui, ó, eco o valor de teste é teste. Só para a gente manter um acompanhamento disso aqui, tá? Essa daqui também, eu vou apagar. Veja bem, o valor de teste é teste, ok? Mesma coisa. Quando são iguais assim, o que a gente faz? A gente coloca duas vezes? Não. A gente faz isso aqui, ó. Depois de executado, a gente coloca, a gente coloca o comando que tanto faz, nesse caso aqui, a saída, a gente quer ver o valor do teste, tá certo? Então, não preciso repetir aquela linha nos dois blocos de comando, tá? Vamos começar a organizar a nossa forma de pensar o script. Eu quero ver o status de saída dessa expressão aqui e ver se vai dar verdadeiro ou falso. Repare, teste é 0. Vamos lá. Salvei, não salvei, peraí. E eu vou limpar aqui porque a gente está fazendo outro tipo de teste agora. Opa, deu falso. Por que deu falso? O valor de teste é 0. O status de saída foi 1. Mas por que será que deu falso? Vamos colocar outro número ali, ó. Vamos colocar o número 1. E deu verdadeiro. O valor de teste é 1. Aí é que está. Quem está acostumado com outras linguagens sabe que o valor verdadeiro é diferente de 0. E o valor de falso é 0. Nas outras linguagens, né? Vamos colocar o C como referência para a gente, tá? A linguagem C. Na linguagem C, no PHP, tá? Valor 0 é a mesma coisa que falso. Portanto, quando a gente faz uma avaliação aritmética mesmo, a gente executa uma expressão aritmética e coloca desta forma que vocês estão vendo aqui, ó, apenas o valor que está na variável, o próprio shell vai entender que a gente está usando uma notação equivalente a linguagens parecidas com o C. E, portanto, se o valor de teste aqui internamente for diferente de 0, ele vai dar status de saída 0. Mas se for 0, ele vai dar status de saída 1. É quase que uma inversão, né? Só não é inversão porque eu posso colocar qualquer número aqui. Eu posso botar esse número aqui, tá? Deixa eu salvar. E ele vai continuar retornando verdadeiro para a gente. Você está entendendo? Tá? Porque a expressão aritmética, repara bem, a expressão aritmética não é o if, tá? A expressão aritmética está retornando para a gente falso, erro, se o valor de teste for 0. Você está entendendo? Que é o inverso da saída normal de uma avaliação feita no Bash e de uma forma geral. Aqui ele vai retornar erro, status de saída 1, se o valor for 0. Se for qualquer número diferente de 0, ele vai retornar verdadeiro 0, da status de saída 0. Então, salvei, coloquei 0, veja bem, status de saída ficou 1, erro. Por quê? Porque o valor de teste é 0. Tá? Então, erro porque o valor de teste é 0. Isso é uma coisa que se usa muito em programação, que a gente chama de flag. E o flag, normalmente, ele segue a ideia de que 0 é falso, tá? Ou inativo.
e quando está ativo é 1 ou qualquer número diferente de 1. Tá? Então, flag seria mais ou menos isso. Se eu trocar aqui teste por flag, vocês já vão conhecer mais um recurso de programação muito interessante. Se você quer saber se o estado de saída de alguma coisa é 0, ou quer indicar que alguma coisa está desligada, você normalmente vai colocar 0, você não vai colocar 1. Tá? E o flag, ou bandeira, né, significa exatamente isso. Bandeira baixada, bandeira levantada. Tá? É assim que a gente pensa também em outras linguagens. Tá? Então, se aqui o flag for 0, ele tem que retornar falso para mim nessa expressão aritmética. E é assim que funciona o bash. Ele vai retornar erro e, portanto, ele vai fazer com que seja executado o bloco de comandos correspondente ao erro, ao falso. Então, isso era a última coisa que eu queria mostrar aqui no comando if, até para vocês tomarem cuidado, porque às vezes vocês não precisa ser exatamente um flag. Se eu fizer aqui, ó, eu tirei a variável, né? Não tenho mais o valor de flag. Tá? Eu posso colocar uma expressão qualquer, ó, 2 menos 2, ou 2 menos 2, não 3. Tá? Se eu fizer aqui 2 menos 2, deixa eu salvar, quanto é 2 menos 2? Não é 0? Ele tem que dar falso para mim. Ó. Tá? E nem tem teste mais, não tem teste, não tem flag, não tem nada. Tá? E se eu fizer 2 menos 1, que aí vai ser 1, tá? 1 ou 2 menos 0, que vai retornar 2, tanto faz. Tá? Vou salvar, vou executar, agora deu verdadeiro. Tá? Então, cuidado quando vocês usarem o teste aqui, o if, para testar comandos expressões aritméticas. Tá? Porque ele vai testar. Ele vai testar essa expressão aritmética. Só que na expressão aritmética, se o resultado dessa expressão for 0, vai ser falso. Vai retornar erro para o comando if e, portanto, será entendido como falso. E se for diferente de 0, vai retornar sucesso para o comando if e, portanto, vai executar o bloco correspondente ao status de saída 0, ou seja, verdadeiro, falso. É ao contrário e confunde a cabeça de muita gente. Então, volta várias vezes nesse comecinho de explicação até você entender. Tá? Muito bem. E se eu fizesse aqui teste é igual a 2 menos 1? Porque é possível fazer essa atribuição. Né? Vamos ver se dá certo isso? Eu nunca testei isso aqui. Tá? O valor de teste é 1. Tá? Deu 1, o valor de teste, e retornou verdadeiro. E se fosse 2 menos 2? Tá, deixa eu salvar. Está lá, o valor de teste é 0. Então, está vendo? Se a expressão aqui dentro retornar 0, vai dar status de saída erro nessa expressão, e o if vai considerar como falso, erro. Tá legal? Não precisa ser só o flagzinho lá, teste é igual a 0, teste igual a 1. Não precisa ser isso. Muito bem, estamos aqui de volta agora para falar da estrutura condicional case, né? O comando composto case, também pode ser chamado dessa forma. Eu já preparei aqui um pequeno script para a gente entender como funciona o case. Basicamente, a sintaxe é case, um valor que vai ser recebido através de uma variável, né, que a gente pode chamar de palavra, mas nem sempre é uma palavra, pode ser uma string qualquer, tá? Enfim. Aí vem a palavra reservada in, então, caso o valor esteja em ou corresponda a padrão 1, padrão 2, padrão 3, dependendo do que ele corresponder, o primeiro nessa lista aqui que bater vai fazer com que seja executado um bloco de comandos. E esse bloco de comandos, obrigatoriamente, tem que terminar com 2 ocorrências de ponto e vírgula. Tá certo? Não precisa ser tudo numa linha só, pode ser numa linha, pode ser em várias linhas. O importante é que termine com os 2 pontos e vírgula. Tá certo? Para a gente entender, eu
Eu bolei aqui um script que é o seguinte, ó, a variável fruta vai receber o valor banana. Isso aqui podia vir de um comando read, como nós já fizemos, né? Faz o usuário digitar alguma coisa, podia ser de um menu, mas eu quero que você entenda a estrutura case. As aplicações a gente vê depois nas nossas aulas complementares, tá certo? Porque aí eu vou mostrar vários exemplos de menus e tal, e você vai poder ver a coisa em ação. Mas o comando case, o comando composto case, o bloco de condicional case, é o que eu quero que vocês entendam agora, porque isso é que vai fazer a diferença depois na hora de vocês criarem os seus scripts, ok? Então tá, o nome da fruta aqui eu coloquei banana. Então, o que vai acontecer? Caso banana, porque aqui vai expandir para banana, né, esteja em padrão 1, banana. Bom, nesse caso vai corresponder. Então, o que ele vai ter que fazer? Eco, fruta é amarela. Mas, digamos que não fosse banana. O segundo padrão que eu estou procurando é abacate. Para quê? Para executar o comando eco, a fruta é verde. Certo? E se for morango, por exemplo, ele tem que imprimir para a gente eco, a fruta é vermelha. Tá certo? E a gente sai do bloco case, escrevendo case ao contrário. Exact, né? Ó, case, exact. Tá? É assim que a gente encerra um bloco case. Tá certo? Vamos testar isso aqui. Ó. A fruta é banana, então, obviamente, o primeiro padrão que bateu foi esse daqui. Deixa eu salvar e executar. Muito bem. Tá lá. Banana é amarela, como a gente esperava. E se eu mudar aqui para, no caso, morango? Ok? Salvei. Muito bem. Vamos executar novamente o nosso script. Morango é vermelha. Né? Eu até escrevi errado ali, porque eu fui copiando. Porque está lá fruta, né? Vou colocar aqui. É uma fruta vermelha e aqui também. É uma fruta amarela. Só para evitar probleminhas desse tipo. Salvei. Agora eu vou mudar aqui para abacate. Ok? Salvei e executei. Abacate é verde. Por quê? Ele ignorou essa daqui, que não batia o padrão. Esse aqui corresponde ao padrão. E aí deu tudo certo. Tá? Ele parou de executar. Ele veio, executou isso e saiu do bloco. Tá? Ele faz isso para a gente automaticamente. Ele não vai continuar procurando. Mas eu vou fazer uma outra coisa aqui. Em vez de definir essa variável ali, eu vou usar o argumento passado para o script. Mais exatamente, o primeiro argumento passado para o script. Agora, eu vou dizer aqui, na hora de executar, qual é a fruta qual é o nome da fruta, né? Então, testes condicionais, ó, abacate. Certo? Abacate é verde. Isso é muito comum de acontecer, tá? Você passar uma opção através de um argumento para o seu script, ok? Mas o usuário não está vendo o seu script. E se ele chegar aqui, ó, teste condicional, tem que dizer uma fruta? Beleza, vou dizer uma fruta, limão. Ele continuou dando abacate é verde? Como pode isso? Não, é porque eu não salvei. Tá? Então o primeiro teste não valeu. Agora não tem mais aqui a variável, fruta. A gente tem que mudar isso tudo para 1. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu fui na pressa aqui e acabei esquecendo de mudar e vocês nem me avisaram. Olha só como é que vocês são. Agora sim, eu salvei. Tá lá, abacate é verde. Muito bem. E se eu falar limão? Não faz nada. Por quê? Porque nenhum dos 3 padrões ali corresponde ao valor digitado, ao valor limão, certo? Para isso não acontecer, para não dar retorno nenhuma mensagem para o usuário, a gente também pode colocar aqui uma opção padrão, um padrão, ou seja, o último padrão, a gente costuma colocar o asterisco. Por que asterisco? A gente sabe que o asterisco ele bate com qualquer coisa, inclusive nada. Tá? Então, ele ficando aqui por último,
Se o case testar todas essas três opções aqui e não encontrar nada, ele vai executar essa final aqui, que é o asterisco, que bate com qualquer coisa. Então, eco não sei a cor da fruta. Tá vendo? A gente vai usar o que o usuário digitar. Tá? Pode ficar aqui, a gente pode isso. Isso aqui que eu estou fazendo, gente, é só para ficar bonitinho, tá? Não tem nenhuma necessidade de fazer isso. É que eu fico aqui perturbado com coisas desalinhadas. Tá certo? Deixa eu salvar. Muito bem. Agora eu vou testar aqui, ó, testes condicionais, limão. Eu não sei a cor da fruta limão. Você está entendendo como funciona a coisa? Detalhe, isso aqui tem que ser o último, tá? Porque se for o primeiro, lembra, ele vai, o case ele para de executar quando encontrar a primeira correspondência, tá? Então deixa eu tirar isso daqui e colocar aqui, certo? Vou colocar primeiro, ó. Aí eu não vou nem colocar limão, vou colocar uma fruta conhecida, banana. Ó, banana. Não sei a cor da fruta banana. Por quê? Antes de chegar aqui, ele já casou com o asterisco. Por isso que o asterisco, né, como o padrão asterisco, tem que ser o último, para representar o comando que será executado caso nenhuma das outras opções tenha batido. Tá? Então, deixa eu fazer um Alt-U aqui para voltar ao que estava. Certo? Bom, até aqui é tranquilo, tá? Isso aqui é muito simples de usar. O que eu vou fazer aqui é colocar outras alternativas. Qual é uma outra fruta que é uma outra fruta amarela? Vamos pensar aqui, ó. Laranja, né? Então eu posso usar essa barrinha vertical aqui, tá, no teclado. Aqui no teclado brasileiro ela fica pouco acima da bandeirinha fica logo acima da bandeirinha do logo do Windows, né? A tecla Super. E, enfim, é esse caractere do teclado. E ele representa a palavra ou, né? Então é um padrão, ou outro padrão ainda, e por aí vai. Então poderei colocar laranja, certo? Vou dar uma alinhadinha aqui, certo? Para não ficar muito comprido. Fala para mim uma outra fruta verde. Bom, outra fruta verde. Caramba, eu não consigo pensar em nenhuma fruta verde. Olha só. Eu não queria. Uva. Uva é verde. Vamos considerar que só tem um tipo de uva e é a uva verde. Tá? E vamos colocar aqui pitanga, que pitanga também é vermelha, né? Eu acho. Não me lembro mais. Isso é coisa da minha infância. Tá lá. Pitanga é uma fruta vermelha. Então, colocando qualquer uma dessas duas opções aqui, ó, lá na linha de comando, ele deve encontrar um padrão. Eu vou colocar esse asterisco aqui para ficar alinhado bonitinho, para a gente poder enxergar direitinho o que está acontecendo. Salvei, porque da outra vez eu não tinha salvo. E agora a gente vai executar com pitanga. Vamos estrear a pitanga. Pitanga é uma fruta vermelha. E da mesma forma, se eu escrever morango, morango é uma fruta vermelha. Então, essa barrinha aqui, ela serve para a gente colocar vários padrões, tá certo? Vamos ver um outro padrão aqui que a gente pode fazer. É claro que isso aqui não é muito prático, tá? Eu só vou colocar qualquer coisa que eu escrever aqui começando com ba ou lá, tá? Isso, evidentemente, repetindo, não é prático. Eu só estou colocando para demonstrar para vocês outros padrões que vocês podem utilizar. Então, se começou com ba e terminando com qualquer coisa, ou lá terminando com qualquer coisa, eu quero que ele diga que é amarela, tá certo? Vamos limpar. Ó. Bandeira começa com ba, certo? Bandeira é uma fruta amarela. Lavanderia. Lavanderia é uma fruta amarela. Você está entendendo a ideia? Outra forma de
de expressar aqui padrões, né, de escrever padrões, seria aquela lista de caracteres, lista de caracteres válidos. Então, poderia colocar uva ou uvo, tá? Um desses dois aqui, qualquer um desses dois aqui, e apenas um deles, tá, vai casar com esse padrão aqui da uva, tá? Que não seria uva, seria uva ou uvo, tá? Isso aqui é uma outra forma de fazer o ou, né? Porque só que é para um caractere apenas, né? Ou um ou outro, nessa posição aqui logo depois do V, tá certo? Deixa eu salvar e demonstrar para vocês que se eu escrever uva, uva é verde. Mas se eu escrever uvo, o uvo também é verde, tá? Os dois padrões são válidos. As duas strings batem com o padrão, isso que eu quero dizer. Tá certo? E o comando case é isso, gente. Não tem muito mais o que dizer sobre ele. É assim que ele funciona. Você escreve os padrões, você pode usar os padrões, normalmente você utilizaria em outros locais do Bash, que são o quê? Asterisco, a interrogação. O que é o asterisco? O asterisco bate com qualquer caractere, qualquer quantidade de caracteres, inclusive nenhum caractere, naquela posição onde ele aparece. No caso aqui, logo após o bar. E se fosse uma interrogação? A interrogação ela substitui apenas um caractere, tá? Que pode ser qualquer coisa. E no caso, a lista, tá? Que esses colchetinhos aqui, é uma lista de caracteres válidos para aquela única posição, tá certo? E a barrinha do ou também funciona muito bem. Então, se vocês quiserem, por exemplo, agora vamos fazer uma coisa um pouco mais prática. Eu posso colocar aqui, ó, entre os colchetes, ó, BB. Assim, eu aceito tanto banana com inicial maiúscula ou com inicial minúscula. A gente pode testar essa situação aqui para vocês entenderem. Isso aqui é um pouco mais prático, tá? Deixa eu salvar. Então, se eu escrever aqui, ó, banana, casou. E se eu escrever banana, também casou. Sem isso, vamos tirar o B maiúsculo aqui, ó. Deixa só banana literal ali, né? Salvei e vou escrever banana com B maiúsculo. Não sei a cor da fruta banana, tá entendendo? Outra forma de resolver isso, em vez de colocar essa lista, né, é a gente modificar o próprio valor passado para a gente. Lembra daquela aula nossa de expansão de parâmetros, que nós podemos colocar isso aqui entre esses colchetes, com duas vírgulas ali, seguindo de duas vírgulas, para que todos os caracteres passados para a gente sejam transformados em minúsculos. Então, isso aqui vai ser sempre o que a gente passar em minúsculas, tá certo? Então, se eu colocar tudo em minúsculo aqui nos padrões, eu não preciso me preocupar se o cara digitou maiúsculo ou minúsculo lá na linha de comando. Vamos testar isso aqui, que é a última coisa que dá para a gente ver, ó. Agora o B está maiúsculo lá, tá certo? E a gente viu que dá erro. Mas olha aqui, ó. Agora banana foi reconhecida. Se eu escrevesse tudo em maiúsculo também, ó, banana, também ele foi reconhecido. Repara que aqui eu estou usando o valor originalmente digitado. Aqui eu estou usando, para encontrar um padrão, o valor já transformado para minúsculas. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula e obrigado por ter assistido essa aqui até o final.